Yes, já estamos ao vivo de novo para mais uma live, que é a nossa live de deixar a nossa tarde cheia de energia. E o assunto de hoje é paciência. Quem nunca perdeu a paciência? Bom, impossível, né? Todos nós um dia já perdemos a paciência. E aí, quais foram os motivos que nos fizeram perder a paciência e o que fazer com essa, né, de como ter mais paciência? Oi, maninha, coloca aí para mim. Quais são os motivos que te faz perder a paciência? Que de repente assim, eu gostaria de ter mais paciência com isso. Oi, mãezinha. E aí a gente pode estar, né, trabalhando de forma específica, assim, o que pode estar gerando mais paciência pra gente, né? O assunto de hoje, então, paciência. E é interessante que quando eu comecei a pensar, a estudar e ler sobre, né, essa questão da paciência e fazer os exercícios comigo mesmo, de ter mais paciência, eu descobri que, na verdade, a gente não trabalha a paciência. Que coisa engraçada, né? Porque assim, daí a gente fica, não, então eu vou ter que ter mais paciência, então aí eu penso naquela situação e daí eu começo a chegar à conclusão de que então tá, eu tenho que ter mais paciência. E aí, oi Suzana, oi Isaura, nós estamos falando de paciência, vocês podem compartilhar aqui o que faz vocês perder a paciência para ver se a gente trabalha exatamente o que vocês gostariam que fosse, né? Então o que eu tô falando assim é que eu acabei descobrindo que ao invés de trabalhar a paciência, eu tenho que trabalhar outras coisas que, como consequência, acaba me fazendo ser uma pessoa mais paciente. E aí eu vou dar um exemplo. O principal, assim, motivo que faz a gente perder a paciência é os nossos desejos não estão sendo atendidos. As coisas não estão saindo como eu gostaria que as coisas saíssem, né? Então, por exemplo, para quem tem filhos, né? Eu gostaria que daí as crianças, na primeira vez que falasse assim, não, vai lá, né? Vamos tomar banho, a criança fosse tomar banho, né? Ou que, de repente, no trabalho a gente pedisse para um subordinado, para um colega, fazer algum relatório e esse relatório viesse no prazo, viesse... Então, assim, né? Ou, por exemplo, a pessoa prometeu que traria e aí depois não faz, né? Ou alguém fala alguma coisa e você não gosta. Então, tem vários motivos que fazem a gente daí perder a paciência, né? E aí, se a gente for olhar na base que tem esse desejo não atendido, que tem essa vontade que alguma coisa saísse de forma diferente, então, ao invés de trabalhar a paciência, eu vejo esse desejo, esse querer, né? Então, eu gosto de fazer a pergunta assim, se não tivesse um euzinho que quisesse que as coisas saíssem desse jeito, teria alguém sem paciência aqui? Aí isso me ajuda, né? Ou, e se eu não tivesse isso como certo, né? Por exemplo, estava ontem mesmo falando com a minha sogra e ela disse assim, mas eu não tenho como não perder a paciência, né? Porque como ela está na dependência do filho dela, o meu cunhado, arrumar as coisas, se ele não arruma, ela perde muita paciência, né? Ele não arruma e tal. E aí, então, o que fazer? Né? Daí eu disse, e se não tivesse na base uma vontade de que toda a casa tivesse limpa, de que tudo tivesse certinho, será que a paciência não viria de forma automática? Né? Então, vocês sabem que eu gosto de fazer reflexões aqui, não estou dizendo que não é, né? Estou fazendo reflexões. Coloquem para mim os coraçõezinhos, que daí o Instagram manda a nossa live para mais pessoas, se puderem. Né? Então, assim... Então, uma forma de ver, né? Se não tivesse esse eu querendo, se de repente não tivesse esse desejo, mas não, realmente eu gostaria que as coisas acontecessem dessa forma e eu não vou deixar de ter esse desejo. Por exemplo, se eu tô com um funcionário que de repente sempre faz as coisas de forma diferente do que eu falei, né? Do que eu pedi e tal, né? Ou do que a gente combinou. Daí acaba vindo essa falta de paciência. Então, daí a gente pode trabalhar outras coisas. Então, eu tenho um objetivo que eu quero que ele seja atingido e eu tenho uma estratégia para que esse objetivo seja atendido. Será que se eu estou fazendo sempre a mesma estratégia? Ou será que se eu mudar a estratégia, a forma de pedir, como pedir, dá na mesma, mas assim, a forma de fazer os combinados, ou a forma de checagem, ou, por exemplo, também... será que eu desenvolvi essa pessoa mesmo a ponto de ela conseguir dar conta desse trabalho? Será que ela simplesmente não está dizendo assim, sim, eu vou fazer, mas ela ainda não tem a habilidade suficiente para fazer?
né? Será que daí de repente não é uma questão de eu educar mais, eu explicar melhor como fazer, para daí depois, então tá, né? Então uma coisa que eu gosto muito de fazer é checagem do entendimento, né? Depois de um combinado, vamos dizer, né? É dizer assim, então tá, o que que nós ficamos combinado mesmo? Foi isso? Tá, ok, tá, né? Fechou? Fechou. Então, não é eu que falei, por exemplo, né, eu fiz um pedido de um relatório para que aquele relatório saísse num prazo X, né? Ou com um fornecedor, ou pode ser com daí um filho, alguma coisa, né? Então tá. Se eu pegar e disser, então tá, combinado é isso, 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 é eu que tô sabendo, né? Eu que tenho na minha cabeça o combinado. Agora, eu checo o entendimento quando eu deixo a outra pessoa falar. Então, a outra pessoa vai dizer, não, então, entendi, é assim, assim, assim. Então tá, combinado, né? E às vezes a gente eu falo isso de mim também. Quando eu vejo, eu faço um combinado bem sozinha. Esses dias fiz um combinado com a minha sobrinha, só que, claro, acho que ela tava meio dormindo, e aí depois ela disse, não, eu não combinei. Então, ou seja, a minha checagem do entendimento não foi nada boa, né? Então, o meu combinado não foi bom. Então, a gente, né? Então, se a gente vai trabalhar, né? Oi, Lu. Tem várias Lu aqui, né? A Lu Dutra, a Lu lá da mãe, a Lu Araújo. Adorei, cheio de Lu. Oi, Suzana. E então, a gente tá falando da paciência, né? Para quem chegou depois. Então, como é que a gente trabalha a paciência? Não trabalhando a paciência, trabalhando as outras coisas que podem gerar a falta de paciência. Então, uma delas é esses desejos, né? E aí, ou eu deixo de ter o desejo, ou eu mudo a estratégia. Às vezes, por exemplo, quando é questão de contratação de fornecedor e tal, pode ser que eu não esteja, ou um funcionário, pode ser que eu não esteja contratando bem. Aí depois estou lá, sem paciência, que a pessoa não faz determinada atividade que eu tinha pensado que ele podia fazer. Nós podemos também fazer uma live só sobre delegação. Isso eu aprendi algumas coisas bem legais sobre delegação. Pode ser, de repente, até amanhã. Coloquem aqui para mim se alguém quer falar alguma coisa, né, aprender sobre delegação. E outra coisa, por exemplo, que quem quiser também colocar aqui o que é que faz você perder a paciência, para ver se a gente, né, usa como exemplo. Uma outra coisa que para mim faz perder a paciência por exemplo, estou no trânsito e tá tudo. Ou sabe, eu percebi que uma das dificuldades que eu tenho de ter paciência é porque, na verdade, eu estou com o tempo exíguo. Então, eu estou lá cheia de coisa para fazer, querendo fazer mil coisas, e aí, se vem algum imprevisto ou se alguma coisa não sai exatamente naquele tempo, eu daí começo a perder a paciência, porque se a pessoa, por exemplo, do outro lado lá do banco, né, ou da loja, ou de algum lugar que eu estou sendo atendida, demorar um pouco a mais do que eu tinha me imaginado que ia demorar, pronto, perdi a paciência. E aí eu vejo que é o quê? É a minha organização do tempo que tem que melhorar. Então, não, de novo, não é foco na paciência, é o foco no que está lá atrás. Então tá, então deixa eu ter mais tempo, deixa eu colocar um tempo a mais aqui, né? Que de repente pode estar. Daí, eu, pelo menos assim, quando eu saio, né, de carro, por exemplo, que você bota lá, né, no Google Maps, que vai levar tanto tempo. Eu aprendi que, então, se lá ali diz que vai levar 15 minutos, é melhor sair com 30 minutos de antecedência, 25, dependendo do lugar que você vai, né? Ainda mais eu que moro em São Paulo. Então, então eu saio antes e quando eu vejo que o trânsito tá indo e tal, eu fico super tranquila. Então, né, a gente vê que a paciência tem relação com isso também. Uma outra coisa que eu percebi que, né, faz a gente ter uma falta de paciência é quando a gente sofre alguma coisa. Quando alguém nos machuca, né, às vezes até fisicamente, né? Por exemplo, eu tô dormindo com a minha sobrinha e ela se mexe de noite, assim, né? E aí eu vejo, assim, né, o quanto eu não tenho tanta paciência de, ok, né, levei um chutão e ficar ok com isso, né, de simplesmente virar para o outro lado e tal, né, a gente fica no automático, assim, já vem, né. Então, o que a gente faz, né, eu pelo menos procuro fazer, assim, né, que também, assim, vai de cada um, né, eu resolvi, né, acreditar, porque isso é crença mesmo, né, de cada um tem as suas e tudo bem, mas eu resolvi pegar pra mim que cada um colhe o que planta. Então, se eu tô levando uma chapuletada, que pode ser uma ofensa, pode ser uma pesada,
ok, em algum momento eu plantei isso e aí, né? Então se eu conseguir dizer, ok, tudo bem, plantei, tá. Então eu trabalhando outras coisas na base, vai dar um resultado com relação à paciência. Agora, mesmo que eu não tenha essa crença, eu posso estar, né, na hora que eu tô sofrendo uma dor, alguma coisa, é assim, se eu responder com a falta de paciência, com raiva, né, ou ficar chateado e tal, isso vai me fazer bem ou mal? Aí eu penso, não, isso não vai me fazer bem. Então tá, como é que eu transformo isso? E às vezes é na hora, assim, tipo, essa noite, quando eu senti uma coisa assim, veio assim ai, né? Tipo, ai, que vontade de empurrar, assim, né? Daí eu, tá, mas, né? Então como é que eu posso, né, colocar, de repente, minha sobrinha um pouco mais pro lado, sem estar pensando em empurrar, vamos dizer assim, né? De uma forma gostosa, né? De amorosa também, né? Então, é que assim, se a gente for só viver no automático, a gente não vai pensar nessas coisas. Então, é por isso que eu tô fazendo essas lives e a maioria das lives eu digo que eu falo para mim mesmo, que a gente está em constante aprendizado, né? De ir fazendo as coisas, e às vezes a gente vai ter paciência, às vezes não, né? E às vezes a gente precisa ter paciência também com as dificuldades, né? Por exemplo, vamos supor, você está ali se dedicando ao seu negócio, né? Ou se dedicando a melhorar seu relacionamento, ou se dedicando a educar o seu filho. Qualquer dedicação que você esteja, ou às vezes você está, né, trabalhando algo interno, assim, né? Ou, por exemplo, falar inglês, ou fazer alguma coisa assim que seja interna. Interna também no sentido assim de, então agora eu quero ter mais disciplina, né? Eu quero ter mais foco, qualquer coisa que você, né, a gente esteja desenvolvendo. No meio do caminho, não é tão rápido que a gente tem o resultado, às vezes, do nosso esforço, né? Que eu gosto de colocar o quanto a gente demandou energia e o quanto a gente recebeu de resultado. O resultado, com certeza, vem, né? E eu digo que não é na proporção da energia e do esforço. É numa proporção muito maior. Normalmente, porque eu gosto de fazer a relação com a natureza. Por exemplo, se a gente vai plantar uma sementinha de uma macieira, né? Uma sementinha de maçã. Vai nascer uma árvore enorme, né? Vai com muitos frutos. Então, eu acredito que a gente coloca uma energia e a gente tem um resultado muito grande. A questão é que logo que a gente, né, vamos dizer, plantou a sementinha, a gente não vai colher a maçã. A gente vai colher muitas maçãs por causa de uma semente, mas depois que a macieira, ela, né, teve o seu processo de crescimento, e aí sim eu vou ter muitas maçãs, muitas. Né? E às vezes esse tempo a gente não tem paciência, né, de esperar. Né? Que é esse tempo assim de, então tá, e eu vou continuar regando, né? Quando a gente fala das plantinhas, eu vou continuar regando para que depois eu possa colher esse monte de maçã. O que às vezes acontece é que daí eu planto a maçã, aí fica um tempo ali e aí depois eu chego à conclusão de que não, realmente isso não dá resultado. Aí a gente vira as costas e vai plantar outra coisa. E aí, às vezes, o que acontece é que aquela macieira, por não ter tido cuidado, ela pode ser que realmente não dê frutos. Mas não porque ela não daria frutos, mas porque deixou de ter o cuidado. E às vezes acontece de colher os frutos depois. Só que daí é engraçado. Ai, olha que engraçado que é. Você plantou uma macieira e aí não, né, daí desistiu de colher a maçã. Aí você começou a plantar pêssego. E aí então você está esperando pêssego. Só que daí o que vem? A maçã. Né? Porque daí deu o tempo dela lá e aí vem a maçã. Daí você, puxa vida, dá tudo errado na minha vida. Eu acho legal pensar nessas coisas. Pelo menos, como eu tenho esse processo de, desde 2011, colocar no papel as minhas metas, né? E registrar e ver o processo, assim, né? De ir ou mudando de metas e depois atingindo as metas ou vendo, eu pude perceber isso. Que tinham coisas que eu colhi, né, de resultado. Eu digo, gente, isso aqui, olha, só que se eu não tivesse anotado lá atrás, eu não ia me dar conta que isso era... o que eu tô colhendo era o meu desejo, eu tive ações relacionadas a isso. Então, tem tudo a ver, né? Então, daí... Estamos, né, falando de paciência. Justamente, se eu tenho
a paciência de esperar esse tempo das coisas acontecerem e já o que vai fazer eu ter paciência? Eu já saber de antemão que tem um processo aí, né? Então, por exemplo, né, de repente eu mudei a minha atitude com relação aos meus filhos ou com relação ao meu esposo, à minha esposa, e aí então eu gostaria já que essa pessoa já visse o resultado de como eu mudei, de como eu tô mais atenciosa, de como eu tô mais amorosa, de como eu não tô respondendo. E só que daí, de repente, vai demorar para essa pessoa se perceber, né? Ou, né, ela ainda tá, né, respondendo com base naquela pessoa que você era. E aí a gente, às vezes, vai chegar à conclusão, viu? Não deu certo, não adiantou nada eu ter mudado, porque quando a gente quer mudar algo, a gente despende uma energia, tem um esforço aí. E aí, às vezes, a gente no meio do caminho desiste. E entra naquela, tá, pode ser que igual eu acaba colhendo a maçã, mas pode ser que essa macieira não dê, né, ela morra mesmo e não dê frutos. Então, todos esses assuntos aqui, né, estão todos ligados na paciência, né, que cada um aqui possa levar um pouco mais de energia para o seu dia, né, de pensar assim, nossa, realmente, não é impossível eu ter mais paciência, não é um bicho de sete cabeças. Eu tenho como realmente trabalhar essa paciência. E aí também daí a gente ter a paciência com a gente mesmo, né? De ok, eu no meio do caminho eu ainda vou errar, né? Porque quando a gente resolve fazer algumas mudanças, nem sempre a gente consegue dar conta, né? Eu já fiz uma live aqui falando das fases da aprendizagem que fala justamente isso. Não sei se aqui fez sentido para vocês, se respondeu algumas dúvidas, né, assim, tipo, algumas inquietações do que fica para vocês com relação à paciência. Compartilha aqui comigo e também coloca né, depois que vai ficar no IGTV, pode colocar lá de comentário, pode colocar compartilhar com quem vocês acham que pode se beneficiar. Que a tarde de vocês seja maravilhosa, cheia de coisa boa, que daí nem precisa desenvolver a paciência, porque já está cheia de coisa boa, e que essa energia reverbere para todo mundo que vocês conhecem e também não conhecem, né? Mas que possam ter contato com vocês, né? De alguma forma, nem que seja de passar na rua, assim, né? E que todo mundo seja muito, muito, muito feliz. Um beijo grande e até amanhã. Ah, e tem uma enquete lá no Insta, nos meus stories. Qual é o assunto que você gostaria de live? Né? Até falei da delegação aqui, mas tem vários assuntos que, de repente, se eu puder falar alguma coisa, eu vou estar trazendo aqui. Se não, eu posso trazer convidados, né? Se tem um assunto que, não, esse assunto eu não tenho ideia do que fazer. Por exemplo, maternidade. Eu não sou mãe, né? Embora eu já estudei, fiz até curso relacionado a isso, posso falar algumas coisas, mas, assim, falar da experiência só de ser tia, né? Que eu amo de paixão. Então, aí eu posso trazer uma mãe aqui que pode estar compartilhando algumas coisas com vocês, tá? Qualquer assunto, vamos junto nessa caminhada, tá crescendo sempre, fazendo coisas boas. Beijo grande e até amanhã.